é a importância da igreja em capacitar as mulheres para aconselhar e ajudar a pastorear essas mulheres dentro da igreja, né? Como preparar mulheres para que elas sejam capazes de ensinar as escrituras e aconselhar outras mulheres dentro das comunidades locais. Eu acredito que a pessoa precisa querer aconselhar, né? Ela precisa ter esse desejo, esse dom, precisa querer, né? Eu acho que a igreja pode equipar com bons cursos, a igreja pode equipar entendendo que a mulher ela é extremamente relevante nesse momento da igreja, né? A maioria das igrejas só tem mulheres. Né? Nós somos a maioria. Com Nós somos a certeza. maioria no Verdade. Brasil, né? É. Somos a maioria no mundo. Então, a capacidade intelectual não tem sexo. Né? A capacidade ministerial também não tem sexo. As mulheres estão aí para serem atuantes. A igreja precisa olhar para as mulheres como um ser que Deus criou, com potencial tremendo para fazer obra hoje, para fazer obra agora, na Sim. sua geração. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma igreja com 70% de mulheres e essas mulheres com cheia de coisa boa para dar, a gente precisa equipar, né? A igreja precisa olhar com mais respeito em relação a isso. Precisa olhar assim, entendendo que esse é o tempo, porque pastorear mulheres, pastorear pessoas, requer da minha vida um chamado, da minha vida uma vocação e da minha vida um desejo de fazer isso. Né? Certa vez alguém perguntou para mim, se você não fosse pastor, o que você seria? Né? Para mim, pastorear é vital. Dentro de um organismo humano é o coração. Tira o coração, não tem vida. Então, para mim, pastorear é vital. Então, acho que tem que ter esse desejo. E a igreja precisa olhar e ver que tem mulheres que cantam, mulheres que pregam, mulheres que são boas conselheiras, mulheres que são doutoras, mestres na palavra. E a igreja precisa abrir espaço para que essas mulheres possam atuar, preparar na palavra, com cursos, enviando a seminários e tantos cursos que pode ser feito, mas mulheres muito preparadas que não têm espaço para atuação, a gente está perdendo aí uma chance incrível de ser ministrada no coração de Deus através da vida de mulheres poderosas. E olhando nesse contexto que você falou, digamos, né, esse exemplo, 70% da igreja mulheres. Quando a gente olha nesse cenário, é importante ter um ministério de mulheres? Eu acredito que é importante ter um ministério para todos, né? Ministério infantil, porque cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua necessidade. Mas eu acredito que o boom do Ministério de Mulher aconteceu porque as mulheres começaram a fazer, porque as mulheres começaram a aparecer, porque as mulheres têm uma demanda diferenciada, né? Porque as mulheres elas estão tendo uma visibilidade maior. Né? Então, elas precisam de um espaço para ela. E Ministério de Mulher não é culto cheio de frufru, né? A gente tem que é lindo, eu adoro. É Né? É maravilhoso. chato, tudo, mas as mulheres são extremamente atuantes. As Sim. mulheres são conselheiras, elas trabalham com seus dons e talentos como dentista, médica, em ações sociais. Então, a mulher tem muita coisa para fazer dentro da igreja. E, assim, nós estamos falando de Ministério de Mulher, né? Mas mulher e homem, tudo é a mesma coisa para mim. Tudo tem que fazer a obra de Deus e está tudo certo. Maravilha. E como a gente consegue desenvolver esse ministério para gerar uma solidificação desse trabalho na igreja? Valorizando, né, a pessoa. Jesus ele vai fazer isso com todo mundo, né? Jesus ele é craque em olhar para as pessoas e ver o valor que elas têm. E uma das coisas incríveis assim, né? Por exemplo, Pedro. Pedro é o cara, né, que apronta muitas coisas, mas quando Jesus vai restaurá-lo e falar, Pedro, você me ama mais do que você ama os seus amigos, esses outros que estão aqui? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor me ama, né? São as 3 vezes. Então, Sim. Jesus se importa. Ele se importou com o erro de Pedro. Ele se importou que Pedro foi embora, que Pedro disse que não o conhecia. Jesus não fez biquinho, entendeu? Então, eu acredito que a gente precisa se importar com as pessoas, se importar com aquilo que elas são e com aquilo que elas podem ser em Deus. E olhar para elas e falar, vai dar certo, vamos investir. Se quer, se tem desejo, se tem chamado, se tem vontade, vai dar certo. Muitas pessoas, Larisa, perguntam assim para mim, Deus nunca falou comigo para eu fazer isso ou fazer aquilo. Deus sempre falou com todo mundo que tem que fazer. É a gente que às vezes coloca tanto peso e coloca tantas barreiras e a gente impede, como os fariseus impediam, as pessoas de entrarem na verdade. Então, se tem talentos, tem dons, tem desejo, se pode fazer, a mulher pode fazer evangelismo, a mulher pode fazer missões, ela pode cantar e a gente precisa olhar para as pessoas
pessoas e vê nos olhos dela. Deus a chamou para frutificar. E elas podem frutificar. No que depende de mim, como eu posso facilitar isso? E abrir caminho para as pessoas irem. Nossa, que agora sem palavras. Maravilha. Realmente você me fez pensar aqui muitas coisas, porque o valorizar o ser humano em diversas áreas é o ponto-chave para que você consiga arrancar dele diversas habilidades. Né? Frutificar, né? E na igreja o que a gente mais precisa é isso. E tem muita gente para fazer, né? Tem muita gente boa. E quando eu falo gente boa, não estou falando de gente com diploma ou sem diploma, não é isso. Estou falando de gente que tem o coração de Deus, que tem o coração que ama Disposto. Deus, que ama a gente, que ama a pessoa, que valoriza, que olha com olhar de carinho. Se tem uma coisa interessante, por exemplo, com meu esposo, que eu acho que é uma qualidade, primeiro que ele é um excelente facilitador de tudo. Eu sou a que mais vivencio essa facilidade. Mas ele olha assim na igreja, ele percebe, essa pessoa não veio, essa pessoa está faltando, e se preocupa, e se importa. É isso que a gente tem que fazer como igreja, se importar, para que as pessoas possam frutificar. Jesus se importou com pessoas que talvez para a gente passaria largo, e ele se importa. A gente nunca pode esquecer que o bom samaritano é o Cristo, né? Que sempre vai passar no nosso caminho para curar as nossas feridas. Amém. E nesses diversos ministérios de uma igreja local, o ministério voltado para as mulheres costuma ser muito forte e bem ativo. Por que o ministério de mulheres são os que mais funcionam dentro das igrejas? O que os outros ministérios podem aprender com os ministérios de mulheres? O Ministério de Mulher, gente, é uma coisa linda porque mulher faz, né? Mulher atua. Você começou o podcast dizendo que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado e anunciar isso. Né? A gente vê a mulher atuando, a mulher fazendo. É que a mulher se envolve, é que a mulher se preocupa, ela quer ver as coisas acontecendo. Né? Quando você vai numa casa, a dinâmica de uma casa tem tudo a ver com a mulher. Verdade. Né? Se a mulher tem uma boa dinâmica, a casa vai ter uma boa dinâmica, os filhos vão ter uma boa dinâmica, né? Ela é claro envolve que a rotina. então eu acho que o Ministério de Mulher nesse tempo que a gente está vivendo, e tem tantos ministérios, a gente olha na internet e se perde. Nossa, com um monte de ministério verdade. de mulher, e é lindo ver tudo isso, mas é um ministério de gente que ama Deus. E aí, eu gosto também daquilo que Paulo diz, né? Tem uns que pregam que ama Deus, tem uns que pregam por causa de inveja, tem uns que pregam por causa de... Mas que pregue! Que pregue! Mas o Ministério de Mulher, ele é um ministério que desponta, porque a mulher quer realizar, quer fazer. Eu acho que todo mundo que tem essa dinâmica do querer, do desejar a obra, do fazer, e de pensar que nós estamos lidando com a eternidade. A gente não está vendendo um produto. O Evangelho não se vende. Evangelho, a gente dá de graça aquilo que a gente recebeu de graça. E nós estamos falando sobre a eternidade, céu e inferno, vida com Cristo, vida eterna, vida de decidir agora a eternidade. Então, a gente lida, e mulher, ela se importa, né? Se o filho vai para o céu, isso é verdade. A gente ora para a criança quando está na barriga, aí o menininho nasce, a gente está orando, aí o cara vai casar, nós estamos orando, o cara vai ter filho, nós estamos orando. Ela se importa, né? E eu acredito que os ministérios, eles se despontam porque esse desejo de servir. Mas o que a gente pode aprender, talvez com o coração de Ruth, né? Onde você for, eu vou. Seu Deus é meu Deus, eu vou caminhar com você, porque eu não vou te deixar sozinha. Você perdeu tudo. É aquela facilidade de abrir a mão, né? A mulher tem muito essa facilidade de abrir mão de muitos desejos e vontades em prol de algo que naquele momento é mais relevante. E mais esse importante. senso de doar, né? Esse senso de, mais do que doar o que tem, doar quem é. Eu acho que é isso que é o grande lance de repartir o Evangelho. A gente doa o Deus que temos e quem somos em Deus. Né? E aí é o nosso DNA, aí é a nossa vivência. Né? Então, o Ministério de Mulheres tem despontado porque as mulheres, assim... É o seguinte, teve um cara uma vez falou assim para mim... Pegar sua manga e vamos fazer. Teve um camarada que uma vez falou assim para mim, eu acho que não pode ter mulher. Eu falei, então por que você não vai e prega? Ele, então Deus não me chamou. Eu falei, problema seu, cara, estou pregando. Boa. Vamos e faz, né? Bora. E uma outra pergunta muito interessante aqui é que, assim, por que não deveriam as mulheres simplesmente participar dos cultos na igreja, dos pequenos grupos e vários outros ministérios juntamente com o restante do corpo, ao invés de criar-se
um novo ministério que fique focado somente para as mulheres? Então, mas as mulheres estão em tudo isso, gente. Mulher está na igreja. Mulher está na escola dominical, porque ela dá aula na escola dominical. Vamos desenhar. Né? E ela atua em tudo. Nós estamos falando de ministério feminino, mas nós não podemos fazer isso com a igreja. A igreja Sim. não é dividida entre homens, mulheres e crianças. A igreja é um corpo de Cristo. Todos nós somos noiva. Né? Então, a mulher ela está em tudo. A mulher, esse ministério feminino foi por causa de uma demanda muito particular do Sim. nosso tempo. Mas a gente vê muitas igrejas com ministério de homens também, que atuam, que trabalham. A gente teve, por exemplo, a Donep, que eram os Verdade. empresários, então foi crescendo, ampliando a visão para algumas coisas. Mas a mulher, ela não fez um ministério dela bonitinho porque ela não quer ir no culto. Ela vai no culto, ela vai na escola dominical, ela vai na reunião, ela vai no ensaio e ela vai no culto de mulheres, porque ela vai levar outras mulheres para conhecer o Evangelho. E quando uma mulher conhece o Evangelho, a casa é transformada. A vida é transformada, as suas amigas são transformadas. Se tem algo que nós sabemos fazer muito bem, não é só falar como as pessoas pensam. Ah, a mulher fala demais. Não, a mulher não fala demais. Nós sabemos muito bem o que é uma dor. E nós sabemos muito bem quando encontramos a cura. Então, para mim, mulheres que estão atuando no Ministério de Mulheres foram mulheres que podem ajudar a curar outras mulheres. Por isso que é tão importante. Mas elas estão em tudo. No culto de domingo, elas vão estar lá, pode ter certeza. Como desenvolver um ministério que não seja apenas um programa, frufruzinho, mas que seja um tempo de ensino da palavra e comunhão? Eu acredito que o Ministério Feminino ele tem isso, né, de grupos pequenos que estudam a Bíblia. Eu lembro que, logo quando eu me casei, o primeiro livro que o grupo de mulheres da minha igreja, era um pequenininho, estudou, foi o livro de Esther, né? E, é claro, eu era mais jovem, eu tinha 19, e depois a outra mais velha tinha 35, né? E era a irmã Silvia que estava dando esse estudo. Nós temos essa graça de entender que a mulher, esses cultos frufru, é uma delícia, eu adoro. Gosto de ir, gosto de ministrar, eu acho que tem que fazer mesmo. Acho que se a gente fizesse uma enquete, todas mas amam. a gente não vive disso. Sim. A mulher vive da comunhão com Deus, da oração de todo dia, do clamor de todo dia, da leitura de todo dia, e dos grupos pequenos, daquela conversa que você leva uma amiga e você sabe que ela não está bem para sua casa e cuida dela e abençoa a vida dela. As mais velhas aconselhando as mais novas, aquelas que estão chegando. Então, eu acredito que a mulher ela tem uma dinâmica de levar Cristo, porque ser cristão não é você estar numa igreja, ser cristão é você estar num mundo onde você é luz. Então, você é cristão em qualquer lugar. Você não é cristão porque sai no culto frufru. Você é cristão se você estiver no hospital. Você é cristão onde você for. Né? Então, acredito que a gente pode criar um ministério muito forte, de uma igreja forte. E não precisa ser homem ou mulher. Né? Mas vai ter a dinâmica, assuntos relacionados a homem, mulheres, assuntos relacionados a crianças, adolescentes, jovens e a casais. É só mais uma dinâmica, por conta da demanda que a gente vive. Digamos que é um assunto separado. São assuntos separados, público, né? específicos para público, porque a gente está vivendo isso. Estamos. A gente vive isso. E uma das coisas assim que é muito interessante as mulheres na história marcaram a igreja, fizeram muito pela igreja. Né? E eu sempre brinco quando a pessoa tem algum problema com mulher, eu falei, você nasceu do quê? Da onde você nasceu? Você nasceu de uma mulher, de uma mãe, e se é alguma coisa, é porque essa mulher fez um bom trabalho. Com certeza.